aqui essas ampliações, digamos assim, esses acréscimos de conhecimento, para que nós consigamos ter uma amplitude maior, uma nova visão, como o próprio nome. O sobrevivencialismo, da forma que nós conhecemos hoje em dia, ele nos é passado, eu aprendi, eu ensinei de formas bem simples, bem rudimentares, de acordo com o que nós começamos a estudar. Ou seja, nosso conceito é simplesmente juntar aqui um equipamento aqui, um insumo ali, pensar em um abrigo, um resumo, fazer um estudo de retirada, do meu caminho de fuga, do meu ponto inicial, da minha casa, da minha residência, do meu trabalho, até um refúgio, um local mais seguro. Enfim, nós temos essa visão romantizada do sobrevivencialismo, em que nós transformamos essa visão basicamente no estilo de vida romântico. Romantizamos muito essa condição, quando na realidade ele é uma coisa extremamente cruel. Tira o ser humano do seu contexto e coloca ele numa condição de quase subsistência, sobrevivência. Então, visando tirar esse romantismo da história, uma coisa muito mais, assim, direta, consiga ter uma visão mais correta, mais assertiva da nossa vivência de sobrevivencialismo, nós fugimos um pouco daquela questão única e simplesmente do SAFA mais A, a sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. É o basicão da sobrevivência, aquilo que todo mundo aprende, acaba ensinando e repassando como o que há de mais moderno. Na realidade, ele é o que há, né? Vendo que seja a necessidade do ser humano. Só que existe uma outra visão, uma outra vertente, que já é antiga, na realidade não é nova, tá? De grupos, principalmente no exterior, que têm acesso a outras habilidades, outros conceitos, outros equipamentos, outras formas de visão, outras formas de ver a questão, pessoas que têm uma visão diferenciada daquela nossa, não é só aquela situação simples. Tem um grupo em específico, que é a SGU, que é o American Survival Guide, que é uma revista, é um magazine, que hoje é uma universidade de sobrevivência. E eles têm um conceito em que o nosso Safa mais A se enquadra dentro do dele. Esse conceito ele já é ampliado, ele engloba a questão toda. E a gente vai conseguir ver isso nos detalhes para que vocês consigam entender, eu consigo me expressar de forma melhor, porque nada é melhor que mostrando esse conceito para que ele seja melhor compreendido. Lógico, talvez não seja aceito por todos, por fugir do purismo, aquela história toda não é aquilo, etc. Enfim, é uma forma de ver a mais a situação. Vamos lá. Se aparecer algum erro de escrita, por favor, me dê uma. Apesar de revisar, já não estava nem ver direito. Quando nós falamos de modelos de estudo, principalmente, tá? Ou receitas, preparação, formas de absorvermos conhecimento, ou produzi-lo, não só por absorver o conhecimento, mas também absorvê-lo, ensinar o que, praticar o que se ensina, né? Isso é importantíssimo. Muitas vezes temos fontes limitadas de pesquisa, apenas algumas poucas vertentes de pensamento, coleta de dados, porque não é uma matéria que você vai ter em todo e qualquer lugar, então é uma coisa um tanto restritiva. Eu, pessoalmente, depois de muito tempo pesquisando o Forçado Brasileiro, o AFA mais A, o SAFA mais A, tá? Eu cheguei a outros conceitos e a outras formas de visão. Então, não, como assim? Não existe só aquela fonte básica de visão, de pesquisa que a gente está acostumado. Quando nós ampliamos a nossa expectativa, a nossa visão, quando nós ampliamos o nosso leque, nós descobrimos que, além da forma que nós pensamos e que nós absorvemos a informação, existem outras, as quais eu posso concordar ou não, mas elas existem. E isso deu para mim uma capacidade de visão além do básico. Para mim, até então, até começar essa pesquisa no final do ano passado, perdão, no final de 2020, não tinha outra forma de ver, que era só aquilo. E aí você começa a ampliar.
horizontes, conversando com pessoas, descobrindo que você precisa de outras cadeiras, outros conhecimentos, outras expertises para sobreviver e você acaba pincelando necessidades. Aí você descobre que aquilo já existe de outras formas. E isso é muito importante. Quando nós falamos aqui do tema nosso, sobrevivência na visão atual, nós falamos do SAFA mais A. Sinalização, abrigo, fogo, água e alimento. É o basicão, que é aquilo que o ser humano tem no seu dia a dia, e ele precisa ter esse conceito, ter essa necessidade, seja lá onde for e que situação for. Por quê? Porque é o básico, é o necessário do ser humano. O ser humano depende disso para a sua vida, para a sua subsistência, enfim. Esse aqui é o conceito que nós temos. Esse material deu manuais diversos, deu origem, nós usamos hoje como referência. Por quê? É o que nós tínhamos, é o que eu tinha, muito tempo atrás, como vertente de ensino. Do ensino da aviação brasileira, do ensino do serviço militar, do ensino de outras pessoas, outros especialistas, aquele conhecimento mão com açúcar que a gente sempre aprende, que acaba sendo até muito fácil. E às vezes aquele conceito de facilidade nos é muito enganoso também. Todo conhecimento acumulado, assim como toda forma de vida evolui, extremamente importante. E após muito pesquisar para os meus livros e treinando, eu tive acesso a outras formas de visão, de busca, etc., de um tipo de referência de estudo e conhecimento. Nada novo, como eu já disse, inclusive já muito difundido por aí afora, e vem pincelado em revistas, livros, enciclopédias, por conhecimentos, por vídeos, tá? E é uma coisa bem interessante. Eu tive acesso a essa visão de conhecimento a primeira vez, há uns anos atrás, a uma revista, uma banca de jornal, que me colocava uma questão diferente de forma de sobrevivência. Aquela visão mais escuta, não tem só o Safa mais A, como assim? Isso não é universal? Aí dá aquela bugada e você fala, opa, coisas aí mundo afora que a gente tem que ver. Então, a American Survival Guide University, a SGU, ela acabou dando lá um estampido no conhecimento e ampliando esses horizontes. Apesar de conhecer e estudar muito o tema, quando você tem um foco, você acaba pesquisando tudo aquilo naquele sentido. E aí você acaba deixando passar algumas coisas que seriam interessantes serem vistas, mas por falta de compreensão ou por aceitação, você acaba negligenciando. E um momento ou outro da vida você acaba tendo aquele start e você acaba se abrindo para novas informações que são muito interessantes. Essa aqui é a coleção daquelas revistas que você tem acesso, que não tem no Brasil, infelizmente, você fora, eu comprei em bancas aqui. Eu comprava muito aqui na Paulista, em frente ao Conjunto Nacional, tem uma banca lá muito legal que ela tem essas. Não são baratas, elas são caras, infelizmente, mas você acaba tendo acesso à informação e a outros dados, informações, gadgets, gears. Então, são informações que são bem interessantes com relação à sobrevivência, você acaba ampliando os seus horizontes. Tem muita gente aqui no canal que pesquisa bastante para venda de equipamento, faz muita pesquisa, tal. Então a galera conhece já algumas coisas além do que nós temos acesso. Então são informações que acabam sendo redundantes para alguns e para outros são novidades. Na época isso aqui para mim foi um start muito interessante como meio de pesquisa, como informação, enfim. O que que tem de novo, então, nesse conceito que eu achei tão interessante lá na época que valeu esse estudo aqui de mescla, digamos assim, de unificação de conhecimentos? Eles começam pelas siglas, começam pelas necessidades, pela visão de necessidade. Enquanto o nosso é o Sierra Alpha Foxtrot Alpha Alpha, SAFAA, tá? A sigla inglesa, né, é o Foxtrot Whiskey Sierra Sierra Charlie Hotel. É maior, tem uma amplitude de siglas maiores. Ah, mas só a sigla não tem nada a ver. Quando você coloca o nome
você começa a entender que, além do AFA mais A do SAFA, tá? Outros conhecimentos, outras cadeiras, outras expertises são agregadas como complemento ou como continuidade daquilo que a gente acaba estudando. Então vamos lá, food, comida. Colocam como prioritário comida. Água, que nós teríamos lá como abrigo for água e alimento, eles também têm separado aqui, alimento e água. Abrigo seria o terceiro item para eles. Segurança é um item que para nós, no nosso SAFA mais A, na nossa visão, ela não entra. Só que aqui no sistema de estudo deles, a segurança entra. Segurança de um modo amplo. Comunicação, conversação, a interação entre grupos e saúde. Então, você acaba tendo itens e que nós não tínhamos no nosso. Tá? E o nosso acaba sendo englobado dentro desse. Então, você tem visões diferentes e necessidades que são postas, tá? Como uma visão diferente. Por que, que nós não temos essa visão de segurança, de comunicação, de APH, de primeiros socorros de vida, colocado lá no nosso? Porque eu acredito que a nossa expertise seja diferente do ensino, da forma de visão, como é apregoada no SAFA mais A, porque nós temos única e exclusivamente a sobrevivência como foco, o sair daquela situação, sobreviver àquela questão e sair. Aqui no sobrevivencialismo é uma questão de permanecer ali, seja por que tempo for. Esse permanecer ele exige, além do SAFA mais A, outros conhecimentos que dão essa condição. Por isso esse leque acaba se ampliando. E não termina aqui. Isso aqui também é muito ampliado. Ele passa por outras condições em que outros sobrevivencialistas já ampliaram isso. Inicialmente, conceitos do SAFA mais A são unidos ou separados por critérios de necessidade, tá? E esses são unidos a outros, que compõem uma nova forma de visão e etc. Não sei se eu me fiz entender direito, mas o que eu quis dizer com isso aqui? Inicialmente, os conceitos do SAFA mais A são unidos ou, de certa forma, separados por critérios de necessidade. Cada um tem a sua necessidade. Não é porque é SAFA mais A que ele vai ser SAFA mais A. Eu posso ter abrigo, não preciso providenciar abrigo e por aí vai. Né? Pessoalmente, eu vejo essa vertente como um plus. Eu vejo isso como um a mais. Alguma coisa que vai ser agregada. Não que eu vá tirar o SAFA mais A, jamais. Essa visão aqui, tá? Dos 6 pilares, ela é um acréscimo e ao qual eu comecei a compreender de forma melhor, tá? E a ter uma tendência a aceitá-la, imaginar que ela seja correta, quando eu comecei a estudar para o vídeo da BOB do fim do mundo. Porque se eu estou fazendo uma BOB para um recomeço em determinado local, começando do zero, o que que eu preciso para recomeçar do zero? Aí me deu o start. Eu não tenho como viver só com o SAFA mais A, eu preciso de outras expertises que foram colocadas lá e foram colocadas em outros vídeos, outros materiais. Eu preciso recomeçar. Eu vislumbrava de uma forma unir um ponto de vista, que seria aquele ponto do SAFA mais A, mais um acréscimo. E aí começou a surgir essa necessidade dessa busca. Vale ressaltar que não existem apenas estas formas de ver ou de entender, até treinar para situações de emergência ou sobrevivência, etc. Muitos preparadores e sobrevivencialistas, tá, no caso aqui, adotam versões adaptadas de métodos de conhecimento que já são consagrados. Como a gente fala, 6 pilares, SAFA mais A, existem outros, como a pirâmide da sobrevivência e a pirâmide de Maslow, entre outros. Aí você já começa a ampliar esses conhecimentos de uma forma muito abrangente. Por quê? São pessoas com conhecimentos acima do nosso, que têm expertises muito diferenciadas em que eles conseguem colocar esse conhecimento de, de visões avançados
dentro de suas necessidades. São as famosas adaptações que eu comentei ali atrás, como necessidades. Não tem só o nosso método, tem outros métodos que são eficientes. Por quê? Depende muito do indivíduo, depende muito da sua própria visão. Alguns especialistas em sobrevivência e preparação hoje usam a abordagem das pirâmides para a priorização da sobrevivência, colocando comida, água, abrigo em um bloco maior na base, em seguida segurança, sustentabilidade, necessidades maiores, etc. Cada sobrevivencialista sabe o que lhe é planejado. Cada sobrevivencialista tem um plano, tem o seu planejamento. Então, cada um tem a sua visão, tem a sua forma de ver as suas próprias necessidades. A pirâmide da sobrevivência é adotada pelas Forças Armadas, principalmente pelos batalhões de selva, tá? Como uma questão de prioridades, priorizar as necessidades. Acaba sendo algo simples de se entender quando você consegue pegar o fio da meada. Adotada pelas Forças Armadas, principalmente na sobrevivência em selva. Essa visão ou método de treinamento consiste na obtenção de recursos no ambiente, como encontrar água em locais improváveis, fazer fogo sem recursos artificiais e adquirir alimentos apenas da natureza, construir abrigos e armadilhas, conhecer e evitar animais peçonhentos e acidentes com esses, navegar em área de selva, utilizando-se de uma bússola ou, na falta dessa, de outros meios de orientação. Ou seja, nada como o pessoal dos SIGs para conseguir fazer isso com maestria. O conceito se baseia em 3 pontos: abrigo, fogo e água, apresentados de uma forma direta, em escala temporal, de emergência, na regra dos 3, vídeo que já foi postado aqui no canal. Esta forma de estudo evolui naturalmente ao SAFA mais A, de uma forma direta e completa, tendo como forma de apresentação 4 fatias, digamos assim. A base da pirâmide, tá? O segundo degrau acima da base, o terceiro degrau antes do topo e o topo da pirâmide, onde podemos nomear cada um assim pela ordem: vontade, prática, conhecimento e material. Então você tem lá, de acordo com a visão do Higgs, essas necessidades: a vontade, a prática, o conhecimento e o material. Eu já falei desse aqui em outro vídeo também, mostrei aqui para trás, aí depois eu deixo a referência dele aqui embaixo. Já a pirâmide de Maslow, ela tem uma abordagem mais científica, pois um tipo de treinamento, um tipo de visão mais técnico, mais elaborado. Essa pirâmide de Maslow, ou pirâmide das hierarquias de necessidades de Maslow, é um conceito criado pelo psicólogo norte-americano Abraham H. Maslow. É um cidadão que estudou muito as necessidades humanas e as suas cadeias produtivas, as suas necessidades. Então, é um estudioso que conseguiu, né, pelos seus estudos, alinhar algumas visões, algumas necessidades humanas de uma forma bastante coesa. Ela determina as condições necessárias para que cada ser humano, atinja a sua satisfação pessoal e profissional. O que acontece? Essa pirâmide, ela demonstra ao ser humano o quê? Como ele atingir as suas necessidades, a sua satisfação pessoal e profissional. Então, é uma ferramenta muito usada em meios administrativos, RH, corporativos, mas que já vi adaptada à sobrevivência. E se você for pensar nas necessidades e na satisfação, você consegue adaptar isso à sua condição. De acordo com a ideia de Maslow, os seres humanos vivem para satisfazer as suas necessidades, com o objetivo de conquistar a sonhada autorrealização plena. Se você for pensar em sobrevivencialismo, a satisfação plena seria você, além de sobreviver, estar bem naquela condição. O esquema descrito na pirâmide de Maslow trata justamente da hierarquização. Hierarquizar, colocar em ordem regras, são conceitos assim mais arraigados, são mais sérios, em que você coloca das necessidades ao longo da vida do ser humano. Então você tem planejamentos de imediatos, médio e longo prazo. Então você tem uma hierarquização, você prioriza situações.
A pirâmide de Maslow é dividida em 5 níveis hierárquicos, cada um deles formado por um conjunto de necessidades. Essa a você ter degraus, né? Na base da pirâmide estão os elementos que são considerados primordiais para a sobrevivência de uma pessoa, como a fome, a sede, o sexo, a respiração, tá? Que são aqueles conceitos humanos, quase animalescos, né? Para progredir para a próxima hierarquia, é necessária a conquista das condições elementares da pirâmide, passando para os próximos níveis, um a um, até alcançar o topo. É o famoso degrau, né? Você conquista aquela etapa e ela não se desfaz, ela se dá suporte para a próxima e assim por diante. É pouco ortodoxo, né? Com certeza, quando pensamos em uma situação de emergência e sobrevivência. Porém, se pararmos para refletir, que eu comentei lá atrás, né? Para refletir os conceitos e a necessidade de uma situação extrema, não são diferentes dos objetivos que buscamos, né? Lógico, eles são imediatos e são mais, digamos assim, extremos do que uma vida planejada a longo prazo com situações de hierarquia, de necessidade, etc. Mas, a grosso modo, não deixam de ser a mesma coisa. Convertidos em necessidades não de longo prazo, mas imediatas. É uma questão um pouco ortodoxa quando pensamos em uma situação de emergência e sobrevivência. Porém, se nós pararmos aqui para refletir um pouco, os conceitos, as necessidades em uma questão, uma situação de extrema, não são diferentes daqueles conceitos que nós temos no nosso dia a dia. Apesar desses serem imediatos e necessários assim, de uma forma extrema, os outros também são, só que são corridos ao longo de uma vida, de um período de tempo, no nosso dia a dia. Porém, extremamente convertidos em uma necessidade não de longo prazo, mas imediata, esses conceitos são adotados por algumas vertentes mais sistemáticas e específicas entre os preparadores. Por quê? São preparadores que têm um nível intelectual, um nível tecnológico, um nível de conhecimento muito mais avançado. E eles conseguem colocar esses conhecimentos diluídos nessa visão, tá? Imediatista, de médio e de longo prazo. Então, essa pirâmide de Maslow, ela acaba atendendo a sua forma de planejamento, discorrendo as suas necessidades. Essa visão aqui ela tem um detalhe importante. Alguns puristas eles acabam achando que é muita técnica, é muita coisa sem necessidade. Eu já ouvia. Na real, o que acontece? Como o planejamento da sobrevivência, os conceitos eles são individuais, ele acaba não tendo essa classificação. Por quê? Imagina que você que está falando isso aqui, você é uma pessoa, um psicólogo com alto grau de conhecimento na psique humana e também é um preparador muito técnico. A tendência de você pegar esses seus conhecimentos nas suas próprias necessidades e nos seus conceitos e adaptar em uma linha de raciocínio lógico normal é muito grande. Por quê? Porque além de você se conhecer, você conhece as necessidades, tem domínio da pirâmide de Maslow e você acaba acreditando que aquilo é uma ferramenta não só empresarial, mas uma ferramenta de vida. Você consegue pegar as suas necessidades, as suas prioridades e seguir um conceito linear, tá? Em que você conseguiria sim se sobressair naquela condição de uma forma talvez até muito mais técnica, prevendo já as suas necessidades e achando caminhos para que aquilo se resolvesse, qualquer outra situação no contexto geral. Ao passo que nós, que não temos esse conhecimento arraigado, nós não conhecemos as nossas próprias reações em alguns casos, a gente vai levando a coisa padrão Jack Sparrow, né? Vai resolvendo pelo caminho, o que acaba dando muito mais trabalho do que você conseguir antever as suas necessidades, as suas prioridades e delineá-las de uma forma a evitar que problemas futuros que poderiam ter sido vistos e até evitados te peguem de surpresa lá na frente. É a famosa visão de segurança, que você evita a dificuldade já antevendo o problema. Só que assim como existem preparadores que têm essa visão, tem os que não têm. Tá? Isso demanda o quê? Conhecimento, demanda autoconhecimento, estudo e aceitar
que algumas coisas podem sim dar errado e a gente tem que estar preparado para elas. Então, nessa primeira parte da introdução aqui do nosso trabalho, tá? Eu queria que vocês dessem uma refletida sobre o porquê de mudar aquilo que está dando certo, digamos assim, ou acrescer um conhecimento que talvez não seja da nossa realidade. Enfim, por que mudar? Eu quero deixar para vocês o seguinte: não é uma mudança, é um acréscimo, é uma evolução. A evolução dos conceitos de sobrevivência e sobrevivencialismo, eles são quase que obrigatórios. Por quê? Equipamentos, insumos, técnicas, elas evoluem de acordo com que a ciência, a natureza, enfim, aquilo que nós vamos adquirindo de conhecimento. Então é quase que uma obrigação nossa evoluirmos nesses conceitos e técnicas também, para evitar que a gente fique engessado naquela condição de que quando você vai conversar com algum sobrevivencialista, ele começa a dizer coisas que você nunca ouviu. Então, para você não ficar deslocado e sem aquele conhecimento que é o mais importante, a gente tenta fazer o quê? Essa evolução, essa mescla, essa união em que você pega uma coisa que funciona, agrega outra que aparentemente, vocês vão ver aqui, é muito interessante, e amplia esse conhecimento, dando uma condição para que você consiga sobreviver numa condição pior ou mais difícil. Tudo bem? Então, nessa primeira introdução aqui, eu deixo para vocês esses pensamentos. Evoluir como? De forma? Então, aqui a gente para e continuamos no próximo. Obrigado pela atenção de vocês até aqui. Continuamos no próximo vídeo. Forte abraço.